A construção social, a construção social, yeah, 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 a construção social. Oi, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro e nós vamos girar sobre construção social. Yes! O que seria construção social, né? Eu até ia começar lendo um trecho do Wikipedia, só que ele deixou mais confuso, então eu vou ignorá-lo. Um construto social ou construção social é qualquer entidade institucionalizada ou artefato num sistema social desenvolvido pela relação social de participantes numa cultura ou sociedade particular, estabelecida pela organização e coerção. É definida também como produto do trabalho desenvolvido através do ser humano, portanto não inerente à natureza. Um exemplo de construto social é o status social, entendeu? Também não entendi. Mas enfim, essa construção social aí é o que, basicamente, né? Várias pessoas já falam sobre construção social, inclusive a Simone de Beauvoir, que é uma muito citada, muito linda, maravilhosa, eu gosto dela. E que eu, pelo menos a primeira vez que eu vi, eu acho que foi falando de gênero, né? Então, gender is a construct, tear it apart. Nas palavras da Sasha Velour maravilhosa. Gender is a construct, tear it apart. E aí tem que vir aquela... Na verdade, estava pensando nesse tema porque hoje de manhã, meu café da manhã foi um macarrão, entendeu? E eu achei maravilhoso comer um macarrão, porque o macarrão tava maravilhoso mesmo no café da manhã. E duas pessoas me falaram, você tá louco? Uma delas comeu comigo e a outra não comeu comigo. Mas enfim, fato é que comer macarrão no café da manhã remete à loucura. E eu fiquei pensando, por quê, não é mesmo? Será que tem um sentido físico, racional, bem elaborado para tal? Ou será que é só uma construção social, né? Então eu comecei a pensar nisso daí. E se você não está acostumado a começar a pensar umas coisas loucas do nada ou com coisas irrelevantes, você precisa assistir mais o canal. Inclusive já curte aqui, já compartilha, já vê outros, entendeu? Tal. Quer dizer, primeiro termina esse, depois você vai ver outros, né? Mas enfim. E comecei a pensar sobre isso, porque de fato o café da manhã, mesmo se você pensar no sentido racional, científico e tudo mais do café da manhã, seria você comer bastante, porque você vai ser a sua primeira refeição depois de um jejum e tal, né? Então, e a gente não faz isso normalmente, a gente come pouco. Mas enfim, o fato é que eu comi um prato de macarrão, entendeu? E foi ótimo. E eu fui um transgressor da cultura e da construção social estabelecida para nós mesmos. E aí comecei a pensar, tá, eu acho que a gente precisa pensar mais sobre construção social. Não só no café da manhã, porque é um exemplo do cotidiano, talvez não o melhor dos exemplos, mas foi o que aconteceu comigo. Mas em outros exemplos, então pensar na construção social, pensando em gênero, né, que é uma das primeiras com que eu tive contato. Simone de Beauvoir já falou sobre isso mais de 50 anos atrás, né? O que é o papel de gênero, o que a gente atribui como gênero quando a gente pensa em homem, ou quando a gente pensa em mulher. O que vem como construção social junto com a palavra. Porque se fosse só sem a construção social, talvez fosse só se referindo à genitália, ou talvez se referindo só aos genes, XY, XX, não sei. Mas fato é que vem várias outras coisas. Então você fala homem, se você, por exemplo, imaginou uma pessoa alta, magra, com barba, enfim, talvez qual que é a sua construção social por volta da palavra homem. E tudo isso que você imaginou não é uma regra, não é verdade, mas faz parte de uma construção social de acordo com o que você entende por homem. Inclusive, isso é tão problemático e isso gerou várias questões como o homem ele é superior ao trabalho do que a mulher, ou tem mais força física, então ele precisa XYZ, a mulher ela tem mais habilidades para ficar cuidando dos filhos, ou enfim, insira aqui qualquer coisa que seja machismo, qualquer coisa que seja relacionado ao que tem que fazer um homem e uma mulher. E além disso, é o como tem que ser um homem e uma mulher, né? Um homem ele tem que ser durão, ele não pode chorar. Ele tem que ter a genitália que você já conhece e atribui ao sexo masculino, mas nem sempre deveria ser assim, pelo menos na sua construção social, né? Inclusive eu vi no Twitter faz tempo já essa discussão de que se você é homem e você gosta da genitália masculina, automaticamente você é gay. E na verdade você não é automaticamente gay, porque você poderia gostar das pessoas trans que têm genitália masculina e que é mulher. Só que aí você seria hétero, você seria bi, você seria o quê? E aí começa essa discussão toda e eu fiquei pensando, gente, tá, é bom que tenha discussão para as pessoas pensarem e refletirem, tá? Eu acho que todo tipo de discussão no sentido é boa. Mas talvez a gente não precisasse discutir nada disso se quando a gente pensasse homem, ou se a gente pensasse mulher, ou pensasse sexualidade, ou pensasse trans, ou pensasse qualquer dessas
essas coisas, viesse tantas regrinhas que a gente precisasse se encaixar, né? Tudo bem que é ótimo você saber o que você é e às vezes isso se afirma e tudo mais, mas, né, existe essa construção em volta e às vezes é ela mesma que tá causando o problema. Mas enfim, vamos pular para outro exemplo. Porque em tudo tem construção social. Você pode começar a pensar sobre a construção social de tudo que você quer saber aí para ver qual que é a sua construção, a construção da sua sociedade em relação a isso. Por exemplo, o dinheiro é uma construção social, né? Uma coisa que a gente construiu que não tem o valor que representa, né? Um papel que tecnicamente como papel não tem valor nenhum, mas que simboliza alguma coisa que nós como sociedade colocamos ali como valor. E a gente precisa desse papel que não vale nada para tudo, né? Para comer, para viver, para morar, para, enfim, lazer, para tudo você precisa de dinheiro, que é essa coisa aí, que é uma construção social. E inclusive a gente pode ramificar para outras construções sociais. Por exemplo, talvez quando você pense em dinheiro e você pense em riqueza e você pense em prosperidade, você pense em quem tem mais dinheiro é quem tem mais merecimento. Tenho mais de 1 milhão, simples assim. Meritocracia. Só que por mais que você acredite que quanto mais trabalho uma pessoa tiver e mais merecimento nesse sentido, no sentido de merecer com trabalho, né? Ela prospera mais, já tá errado por si só, porque o filho de um cara que tem $1 bilhão, ele vai ser muito rico, vai tudo que ele quer, mesmo que ele não trabalhe, mesmo que ele não faça nada na vida dele. Então começa a cair um pouco por terra. Mas ainda assim, muito da construção social em volta do dinheiro na nossa sociedade é merecimento, trabalho duro e tal, que você consegue e tal. E enfim, a gente precisa perceber que a construção social e a realidade nem sempre são as coisas assim, muito coerentes, né? Deus é uma construção social. Desde quando você pensa o que é Deus, né? Que para alguns é aquele velho branco de barba branca que escolhe o que vai fazer com as pessoas, né? Ou se são várias pessoas, na verdade, tem a deusa do amor e tem o deus do sol e tem todos os deuses como é na Grécia. Roma também era politeísta, né? Ou pode ser que para você ou para as pessoas que te rodeiam seja o universo, ou talvez seja nada porque não existe, ou sei lá, insira aqui o que é Deus para cada um. E existem construções sociais diferentes do que é Deus para cada tipo de grupo, sociedade, enfim. E também tem a função de Deus, né? O que ele faz você fazer, o que ele manda você fazer, o que você deve acreditar para aceitar Deus na sua vida, ou para ir para o céu, ou para o inferno, ou seja lá para onde esse seu significado de Deus como construção social estabelece. Pode ser, por exemplo, que dentro da sua concepção de Deus e o que ele prega, existe uma construção social, uma coisa construída de que homossexuais são horríveis, devem ir pro inferno e você deve excruciá-los, né? Sei lá, fazer coisas horríveis com eles porque eles não merecem ir para o céu. E você, como papel de pessoa de Deus, tem que reprovar todo tipo de comportamento nesse sentido. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Então você, como representante de Deus B17, deve recriminar todas as pessoas, deve recriminar todas as pessoas, não, todos os homossexuais, que nem pessoas são, né? Mas enfim, tudo isso daí, né? E essa construção social, inclusive, ignora o fato anterior a este, que as pessoas só devem ser amadas e respeitadas e lá. Mas enfim, essa construção social existe, independente dela fazer sentido, independente dela seguir o que realmente foi dito lá atrás, quando foi concebida a igreja, ou enfim. O fato é que essa construção social existe e ela é bem forte, inclusive. Então chegamos à conclusão que a construção social é uma coisa que é construída e que as pessoas acreditam, fazem, reproduzem, por mais que faça sentido ou não, por mais que tenha racionalidade ou não, por mais que tenha ciência por trás ou não, né? Mas que continua sendo feito. Tipo o café da manhã, mas tipo Deus. Crime é uma construção social, porque quando você pensa em crime, o que vem à sua cabeça? Talvez venha assassinato, talvez venha estupro, talvez venha roubo, mas talvez não venha pirataria, né? Talvez não venha atravessar fora da faixa, talvez não venha outras coisas aí. Na verdade, na nossa construção social, por exemplo, quando a gente pensa em crime, muitas vezes a gente pensa em justiça ou injustiça, né? Se a gente pensa que, por exemplo, é razoável eu retornar um dinheiro que foi roubado pelo governo, eu mentir no questionário para receber R$600, isso é válido? Então isso não será tão errado, né? Isso não será crime, isso será só pegar meu dinheiro de volta porque ele foi roubado primeiro, então eu roubo depois, né? Então, enfim, depende muito da construção social de cada pessoa, do que é certo e o que é errado, e se é crime ou se não é, dependendo das circunstâncias, não é mesmo? Enfim, várias interpretações do que é justo e o que não é justo, do que é crime e o que não é crime, de acordo
acordo com a sua construção social e das pessoas que vão julgar se você está certo ou se você está errado. Mas continua sendo coisas, valores, situações que você vai colocando como certo, errado, deve, não deve, de acordo com coisas que foram vividas ou que foram impostas ou que as pessoas à sua volta pensam. Ou vamos falar sobre relacionamentos, né? Qual que é a construção social em volta de relacionamento? Pense você aí o que é relacionamento pra você. Para um relacionamento ser um relacionamento, ele precisa ser entre duas pessoas, ele precisa ser entre mais do que uma pessoa, ele precisa ser entre 3 pessoas, ele precisa ser monogâmico, ele precisa ser aberto, ele precisa ser entre um homem e uma mulher, ele precisa haver proximidade física, precisa haver amor, precisa haver sexo. O que precisa haver para ser um relacionamento na sua opinião, na sua construção social, que provavelmente pode ser diferente de um outro grupo que pensa diferente. Por exemplo, já me foi perguntado algumas vezes durante a minha vida se eu achava errado um cara que fica com uma menina e aí eles ficam por um tempo e depois esse cara vai lá e fica com uma outra pessoa e enfim. E aí a minha resposta é depende, né? Como quase tudo que a minha resposta quase sempre depende. Mas depende. Você disse que era isso que você esperava? Foi um combinado de que ele não poderia ficar com outras pessoas? Normalmente a resposta é não. E aí, meu filho, então tá mais do que justo, o cara tá fazendo perfeitamente o que ele pode fazer, porque nada foi combinado, não existe, se não teve um combinado, você não pode, por causa da sua construção social, exigir que ele se comporte como você acha que ele deve se comportar, porque você acha que quando uma pessoa fica com a outra, então ela não pode ficar com outras pessoas, né? Isso é uma coisa que você não conversou, você impôs, porque a sua construção social determina isso, mas talvez a construção social dele não determine isso. Talvez seja errado, talvez não seja errado, de acordo com o que foi combinado, de acordo com as construções sociais de cada um, de acordo com uma infinidade de coisas, mas eu, com esse fato em si pouco especificado, não acho nem um pouco errado. Outra coisa que me perguntaram, inclusive faz pouco tempo, foi se eu achava errado ficar com o ex de um amigo ou de uma amiga, que seja muito amigo ou muito amiga, e eu disse não, porque não é posse, não é mais posse e tudo mais. Agora, se pra você é errado, porque a outra pessoa pode se sentir mal, porque ela ainda tem um sentimento de posse em relação àquilo que já acabou, por mais que faça sentido ou não, você pode achar errado e você pode não fazer, e tá tudo bem pra você errado, pra outra pessoa é errado, mas pra mim não é. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que falta as pessoas se conversarem. Se acha errado, então não faça. Se não acha errado, então converse com outra pessoa pra ver se ela também não acha errado, pra vocês conversarem, se determinarem, saber o que vão fazer. Nada melhor do que o diálogo e dos combinados pra resolver se a sua construção social bate com a da outra e vocês não terem decepções. Enfim, agora é tarefa de casa. Pense em qualquer coisa que vem na sua cabeça e pense na sua construção social. Você pode pensar em café da manhã, que é uma coisa simples, como aconteceu comigo. Pode pensar em roupas, o que é roupa, o que deve ser roupa, o que é roupa, o que não é roupa. Sei lá, pensa no que você quiser, mas faça aí uma construção social louca e exponha. Coloca aqui embaixo, inclusive, comenta. Acho que deu pra perceber que eu gosto de um comentário, né? Mas enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui se não curtiu, comenta. Converse comigo e tchau! Aliás, o próprio fato de comentar ou não numa publicação, num texto, num vídeo do YouTube, faz sentido você pensar na construção social, né? O que precisa haver para você comentar, nem que seja legal? Ou o que tem para você comentar, qualquer coisa, expor a sua vida, por que exposição é ruim ou é bom, porque as pessoas vão olhar e vão tirar conclusões, mas isso é bom, isso é ruim, construção social aí também.